Essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho. Ai meu Deus, com besouro Mangangá. Entre o findar do dia e a chegada da noite, 8 homens armados e uniformizados cercaram um pequeno grupo de arruaceiros capoeiristas. Em 1907, os capoeiristas eram, por lei, marginais que tiraram a ordem e a moral do recôncavo baiano. E para fazer a lei soberana, enfileirados, os soldados cercaram os bagunceiros. 3 deles correram e se esconderam entre as vielas maltrapilhas. 2 resistiram à luta até sucumbirem ao desespero e fugirem. Enquanto sofriam e se defendiam, parado, observando a ação, estava um jovem Manuel Henrique Pereira, preparando o jogo de Santa Maria, atando as navalhas a seus pés e com a cantiga de roda pulsando em seus ouvidos. Bastaram alguns golpes para todo o batalhão conhecer o herói capoeirista, Besouro de Mangangá. Besouro de Mangangá era filho de ex-escravos e uma lenda capoeirista. Como muitos capoeiristas, sofreu com perseguições e preconceitos. Isso porque entre 1890 e 1937, a capoeira era proibida no Brasil sob pena de prisão. Os capoeiristas deveriam deixar a prática da, abre aspas, vadiagem para não terem problemas com a justiça. Em 1937, a abertura para a prática ocorreu de forma gradual. A capoeira passou a ser considerada uma prática de educação física, retirando-a do universo criminal. Somente 35 anos depois, em 26 de dezembro de 1972, a capoeira foi considerada pelo Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva. Em 2014, foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. E no Brasil, a roda de capoeira, desde 2008, é considerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, Patrimônio Cultural Brasileiro. Uma conquista que reflete mais de 8 décadas de combate contra o preconceito à prática. E no dia 3 de agosto foi estabelecido o Dia do Capoeirista. A data, criada pelo governo de São Paulo em 1985, homenageia todos os adeptos à modalidade. Por isso hoje conversamos com Guimes Rodrigues Filho, professor aposentado do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia e mestre de capoeira Angola também na cidade. Eu sou Tuane Santos, estagiária na Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou Ricardo Menezes, estudante de jornalismo. Bora lá! Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, o podcast de divulgação científica da UFO. E também seja muito bem-vindo, mestre Guimes. Obrigado. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente tem uma tradição aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. São 2 perguntinhas. Quem é o senhor dentro do Lattes e fora do Lattes? Como você se descreveria? Dentro do Lattes eu sou uma pessoa que produziu ciência e tecnologia e também promovi a educação antirracista. Fora do Lattes, sou uma pessoa que continua produzindo ciência e tecnologia a partir das matrizes africanas, né, uma da qual eu pertenço, que é a Capoeira Angola, de modo que esses conhecimentos científicos, tecnológicos que estão colocados dentro dessa matriz possam fazer com que as pessoas, principalmente da periferia, os jovens, tenham condições de, através desse fortalecimento de identidade, encontrar espaços sociais, como, por exemplo, acessar cursos da universidade. Como foi para o senhor fazer esse caminho acadêmico? Para chegar nesse caminho acadêmico, né, vamos dizer assim, no ensino superior, na educação superior, preciso retornar na minha educação básica.
Então, eu sou natural de São Paulo, capital, da Zona Norte, o bairro do Limão. Em determinado momento, como eu sou uma pessoa já velhinha, a gente tinha um curso chamado curso de admissão ao ginásio. Você saía do ensino primário, quer dizer, estava dentro do ensino primário ainda, mas você fazia o que é o Fundamental 1, vamos dizer assim, você ia para o 2, você precisava fazer um curso para estudar nas melhores escolas públicas e conseguir vaga nessas escolas. Só que aí tinha um curso preparatório, eu digo que é um ancestral dos chamados cursinhos atuais, essas coisas, né? Só que eram pagos. Aí uma amiga da minha mãe, que inclusive essa amiga da minha mãe era da Umbanda, chamada Dona Naí, já faleceu, ela conseguiu uma bolsa para mim, um desses cursinhos. Então, a partir dali, eu consegui ter acesso, com essa política de ação afirmativa, eu consegui ter acesso ao ginásio, em escolas boas, e construir a minha vida até chegar, né, nas universidades. Então, eu digo que, se não fosse essa ação afirmativa, talvez eu não tivesse tido condições de caminhar. E aí escolhi a química, quase que por um acaso, vamos dizer assim, porque inicialmente pensava na questão de fazer alguma engenharia, né? E aí eu desisti da ideia quando eu tomei um choque. As televisões eram de tubo, e eu fui fuçar na televisão e tomei um choque. Falei, por aí, né, engenharia eletrônica, por aí eu não vou, não. E aí encontrei a ciência da transformação, né? A química. E então eu digo, a química, ela bate muito bem comigo, porque a gente está trabalhando, né? Eu como uma pessoa negra, né? Para conseguir me transformar e transformar o meu redor, né? Essa ciência, eu fiquei apaixonado por ela por causa disso, porque você pega uma coisa que é de um jeito e transforma ela em outra coisa, né? Muda a estrutura, e é isso, né? Então eu casei bem com a química. Gimes, e como se deu a sua relação com a capoeira? Desde quando você pratica? Já conhecia a capoeira. A capoeira, ela faz parte do universo de todo ser humano. Todo ser humano que nasce no Brasil, em algum momento ele vai conhecer a capoeira. E eu, particularmente, quando eu fui fazer a graduação em Ribeirão Preto, em 1979, na USP, teve uma situação lá de que eu e uns amigos fomos agredidos e resolvi fazer, né, me defender, né? Então, me defender com as matrizes africanas, né? E fui para a capoeira. E a capoeira, obviamente, é um dos elementos, né, de matriz africana, com muita simbologia, porque é um elemento que é luta, dança, jogo, né? Um elemento de luta, um elemento que ajudou na pancadaria mesmo, né? A inserir o negro na sociedade brasileira. Então ela é bacana por isso, porque no disfarce do jogo, da dança, você tem a luta, né? Você tem a forma de se defender, de atacar o sistema. E isso foi muito importante. Tanto é que a capoeira foi criminalizada no século XIX, né? E ela se tornou, por força do movimento mesmo da capoeira, patrimônio imaterial da humanidade, né? Uma prática que era criminalizada no Brasil hoje é patrimônio da humanidade, né? Esse patrimônio que é a capoeira, né, é muito importante na trajetória do negro no Brasil, né, da população negra. Você descreveria a capoeira, então, como essa mistura do jogo, dança e luta? Exato, é isso que ela é, né? As pessoas sempre falam, algumas pessoas falam para mim, né? Como é que define? Jogo é uma luta? É jogo, dança, luta, tudo isso junto, né? É um esporte. O esporte já é, assim, alguns capoeiristas acham que é esporte, né? Mas como é uma manifestação cultural, né? Tem uma tradição, ela é muito mais do que uma prática desportiva, né? Mas alguns defendem que sim, que ela tem essa característica. Eu não brigo com isso, não. Eu só procuro ali dentro do meu trabalho, né, da capoeira Angola, dizer isso que eu estou dizendo, é um patrimônio da humanidade. Se é um patrimônio da humanidade, não é uma prática simplesmente desportiva, né? Nada contra o esporte, mas dizendo que ela tem ultrapassa, né? Essa designação, vamos dizer assim. Eu achei interessante que o senhor falou sobre todo brasileiro em algum momento ter algum contato com a capoeira. E enquanto a gente fazia pesquisa, né, pro episódio, eu lembrei que eu já tive contato, inclusive eu cheguei a ser batizada. Eu fui lembrando, me recordando mesmo
desses momentos. E eu tive um tio e um primo que, se eu não me engano, meu tio chegou a ser mestre de capoeira. Ele era policial lá em Tupaciguara. Eu lembro dele sempre certinho, e esse primo meu também, acompanhando ele, o filho dele, né? Acompanhando, e eles trocavam as cordas também. E assim, como que você enxerga hoje o papel da capoeira na sociedade? Porque o senhor já citou aí, todo mundo acaba tendo um contato uma hora ou outra, a gente sabe o que é, mas qual que é o papel que a capoeira desempenha? Hoje eu acho que o papel que os grupos, né, de capoeira nas suas várias vertentes aí, Angola, regional, contemporâneo, desempenho, é a manutenção desse patrimônio, né? É a defesa do patrimônio capoeira, patrimônio imaterial da humanidade. E interessante nisso é que, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, você vê como a capoeira é poderosa. Ele tem um artigo, que é o artigo 22, que é específico para a capoeira, que ele define lá, vamos dizer assim, aqui é a capoeira. Então ela pode ser uma prática desportiva, uma manifestação cultural, em todas as suas formas, né? E tem um dos artigos, e tem um outro artigo que diz o seguinte: a capoeira, ela pode ser ensinada nas escolas. Então, para isso, as escolas podem fazer parcerias, né, com grupos de capoeira, né? Mas ensinada de forma que ela entre de fato no projeto político-pedagógico da escola, não é uma atividade extracurricular. Então, para você ver como que esse movimento é importante. Então, hoje é possível que ela seja ensinada, mas dentro dessa questão de entrar no projeto político-pedagógico, não é uma atividade extracurricular. Isso precisa ser regulamentado, né? Onde está mais avançado isso é na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo já tem regulamentação para que os mestres, né, reconhecidos como mestres pelo seu notório saber, ele possa ser um professor de uma escola pública, por exemplo, e da privada também. Isso é mudar, de fato, a concepção de currículo também. Porque, por exemplo, se a gente pensa em história e cultura africana e brasileira, essas pessoas que vivenciam as matrizes, elas estão muito mais capacitadas do que alguém que vá fazer um estudo teórico ou entrar numa universidade, produzir uma tese. Elas estão lá no chão, na prática, estão entranhadas naquela prática. E aí eu acho que isso é relevante demais. Por exemplo, o Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, ele defendia, por exemplo, que as pessoas que têm notório saber pudessem ser professores de universidades, sem seguir esse ritual de que faz mestrado, doutorado, graduação. Então, por exemplo, culinária, os cursos que tem, né, de nutrição, etc. Pode ter uma pessoa que é do terreiro, por exemplo, que lá se produz muita alimentação, por exemplo, pode ter essas pessoas como formadoras, né? Num curso que forma chefes, que chama-se chefes, também pode ter a contribuição das pessoas da culinária africana, né? Então, mas assim, isso precisa ser quebrado, né? Essa hierarquização do conhecimento, né? E isso é muito interessante porque o CNPq, acho que em 2000, eu não lembro agora a data, mas o CNPq tem uma normatização que é relativamente recente, que obriga, por exemplo, todas as pessoas que trabalham com conhecimento popular façam esse reconhecimento. Ou seja, eu não vou lá e converso com um herveiro sobre uma planta, e aí ele me fala dos potenciais daquela planta, para que ele usa, eu venho aqui no meu laboratório, faço a minha parte da química e extraio aquele princípio ativo, produzo um medicamento, e aí a gente patenteia esse medicamento sem ele receber nada, quem me ensinou inicialmente, né? Então tem essa história. Então aquela pessoa é que me ensinou. Eu fui conversar, dialogar, entender aquele potencial, porque ele tem aquele conhecimento. Então ele pode estar aqui também fazendo parte da formação. Ele não tem o saber que eu tenho tecnológico, vamos dizer assim, mas ele, do ponto de vista de produção, daquelas parafernálias laboratoriais. Mas ele tem o saber ancestral, que é o primordial, que é para que serve. Então é com ele que eu converso, né? Ainda mais no Brasil, que esse saber ancestral, ele é muito disseminado, né? Começa com as nossas avós, mas que conheceram com as avós delas. Uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, que a gente não chegou a falar, tecnicamente,
como que se chega à graduação de mestre em capoeira e se esse seria o último passo? Então, aí depende das escolas. Depende muito. Então, por exemplo, na capoeira que eu pratico e também dentro da minha matriz, né, da minha vertente, por exemplo, capoeira Angola, você tem vários grupos, né? Então, cada grupo tem aí um jeito de fazer. Na capoeira Angola, você não usa corda. A gente não tem o sistema de cordas. Então, para você chegar a mestre, normalmente, essa pessoa tem a qualificação suficiente, reconhecida pelos mais velhos, ou também pelos alunos. Os seus próprios alunos te levam a essa condição de mestre, né? Porque você está ensinando a eles. Então, eu diria que isso depende muito de cada lugar. Então, tem, por exemplo, lugares em que você tem uma formação de, por exemplo, na capoeira regional, vamos dizer, tem as trocas de cordas periódicas, etc., e a pessoa vai mudando de nível, de estágio, até chegar também a esse reconhecimento por aqueles mais velhos, né, de que aquela pessoa está naquela posição de ser um mestre. Então depende. E assim, normalmente eu acho que o mestre ele é reconhecido primeiro pelos seus discípulos e depois por aquele ambiente que o cerca, porque é o discípulo que enxerga naquela pessoa essa qualidade, né, de mestre. Depois ela é referendada e tem que ser também por pessoas mais velhas, né, do que aquela pessoa que vai chegar naquela posição. Mas aí a questão de caminhos são variados, né? Não tem uma uniformidade. E você mencionou que na sua capoeira vocês não utilizam corda, né? Uberlândia se tornou um centro importante cultural aqui do Triângulo Mineiro, e graças a isso a cidade possui diversos grupos de capoeira que exercem a prática aqui na região. Mas existem outras coisas que diferenciam um grupo do outro? Tipo, no seu grupo da Capoeira Angola, se diferencia as suas práticas de outros grupos de capoeira aqui da região? Sim, porque, por exemplo, tem alguns tipos de movimentos que da matriz a qual eu pertenço a gente não faz, e outro, que é a Capoeira Angola, e outros grupos da mesma vertente, Capoeira Angola, faz. Para além, né, dessa questão de, comparando com a regional, com a contemporânea, de ter corda ou não, é a questão de movimentos que são muito particulares de cada grupo, né? Então, nem todos os movimentos são padronizados. Então, mesmo na Capoeira Angola, há movimentos que o meu grupo não faz, outros grupos fazem. Então, eu diria que se diferencia por isso também na própria Capoeira Angola. Por quê? Porque são várias vertentes, né? Vários mestres, né? Eu sigo a linhagem do mestre João Pequeno, que foi aluno do mestre Pastinha. Então, no nosso grupo, a gente tem movimentos que a gente não faz. Fica interessante porque, assim, nossas crianças, né? Quem está com a gente, vê movimentos nos outros grupos, né? Esse tipo de movimento. Mas a gente está dizendo, olha, que essa matriz aqui, ela não tem. Você precisa se aprender a se defender daquele movimento lá. Mas, assim, a gente não usa aquele movimento, por exemplo, para atacar uma pessoa, tal, dentro do jogo, né? Então, eu acho que, para além de questão de corda, etc., tem essas diferenças também. Tratando também, então, da Capoeira Angola, como surgiu o estilo, né? Não sei se pode falar se é o estilo, se é um tipo de capoeira. E qual a importância do grupo na identidade cultural, no caso aqui pensando também na região. Como que o grupo forma essas pessoas que fazem parte dele? O Gilberto Gil, ele fala que assim, a capoeira ela engravidou na África e nasceu no Brasil. Por que isso? Porque de fato é uma manifestação afro-brasileira. Isso que eu estou falando aqui, assim, é a forma que eu penso. Alguns acham que a capoeira nasceu no Brasil, então tá tudo bem. Mas assim, o que a gente tem de mais próximo de origem da capoeira é uma prática, né, cultural, de iniciação feminina, né, quando a moça chegava na idade de casar, fazia-se um ritual, tipo uma disputa entre guerreiros, porque era importante que a família tivesse um guerreiro, e aquele guerreiro que ganhasse a luta, ele desposaria a moça. Era uma festa chamada de Efundula e o ritual chamado de Nigolo, ou Dança da Zebra. Esse Nigolo acaba chegando aqui, Nigolo, acaba chegando como Angola. Alguns estudiosos colocam o seguinte, né, também, que é interessante.
são duas palavras que definiriam essa matriz capoeira Angola. Uma palavra que é engolo, que é uma luta praticada no sul de Angola, e a outra palavra que é ongolo, que é a zebra. Então, a luta da zebra, porque essas pessoas que faziam essa luta, o engolo, elas queriam ter a mesma destreza das zebras, quando as zebras estavam disputando as zebras fêmeas para acasalar. Então elas faziam o engolo com essa ideia de ter aquela destreza. Então, dança da zebra. Alguns lugares você vai encontrar como dança da zebra, por causa dessas palavras angolanas. Mas também tem o fato de que essas pessoas praticantes do engolo, elas passariam por um processo de iniciação, como se fosse uma iniciação, por exemplo, num terreiro de umbanda, de candomblé. Porque os praticantes do engolo precisavam ser iniciados para eles poderem receber os ancestrais. Então ele passava por um processo de iniciação para receber os ancestrais, porque os ancestrais, os mestres ancestrais que já tinham falecido, sempre querem voltar para jogar. Faleceu, mas não faleceu, na verdade, porque ele precisa ser reincorporado nos praticantes do engolo para poder voltar para cá e fazer o engolo, o jogo, a luta, a dança. Então ela tem essa coisa. Então eu falo de tanta gente falar engolo, Angola, engolo, Angola, engolo, Angola, virou nigolo, a dança da zebra que chega aqui para nós. Mas ela tem essa prática. E por que a gente fala que ela vê o mundo de ponta cabeça, né? O mundo invertido? Porque a gente fica em geral, é normal você ficar com as mãos no chão e o pé para cima. Numa posição, por exemplo, quando faz uma estrelinha, que o pessoal chama, que a gente chama de AU. Essa é uma forma de você se comungar com Calunga, que é a entidade máxima, né, dessa comunidade. Então, você precisa ver o mundo de outra forma, para você poder se integrar nessa prática. Então, tem dessa parte, que eu entendo que é bacana, né, que chega aqui no Brasil como se transforma em luta, né, fundamentalmente na luta, tal, essa prática, uma prática cultural africana, do cotidiano dessa região lá de Angola, do sul de Angola, que hoje em dia, infelizmente, vai se perdendo. As mais jovens, segundo pesquisas, mais jovens vão se afastando, que é um processo também meio que natural. Mas aí as pessoas ali vão tentando manter essa tradição, né? Agora, no Brasil, já não tem mais jeito de não manter, né? Porque o Brasil, não só no Brasil, como no mundo, são mais de 180 países aí praticando o que a gente chamaria de engolo-angolo, né? Mas que se transformou nisso, capoeira Angola regional, contemporânea, essas várias matrizes. Agora, a diferença, surge esse nome de capoeira Angola e regional, porque originalmente você não tinha essa divisão. Essa divisão aparece por causa da proibição, da prática. Então, todo mundo fazia o engolo-angolo, vamos dizer assim, o nigolo. Aí depois, com a proibição, um mestre chamado Mestre Bimba, tem dois grandes mestres aí que a gente sempre referencia, o Bimba e o Pastinho. O Bimba, ele vai criar uma coisa chamada Luta Regional Baiana. O que é a Luta Regional Baiana? É a capoeira com outro nome, porque já que não pode fazer capoeira, eu vou fazer a mesma coisa, só que com outro nome. E é isso que leva depois o Getúlio Vargas a descriminalizar a capoeira, porque ele viu a Luta Regional Baiana, se empolgou, dizem que falaram para ele: ô presidente, isso aí é crime. Como é crime? Aí eles quiseram fazer da capoeira a ginástica, que chamava, né? A ginástica nacional. E aí, quando liberou, então ficou a Luta Regional Baiana, ficou a capoeira regional. E a Angola era aquela que existia antes de ter essa nova vertente, vamos dizer assim. Tradicional. A Angola ficou como sendo a tradicional e a regional já é essa que tem essa modificação. Qual que é a diferença das duas na questão dos movimentos? Pois é, então o mestre Bimba, ele fez algumas modificações, introduzindo outras matrizes de lutas africanas, porque não tem só a capoeira como uma matriz africana de luta, né? Então ele introduziu outras, por exemplo, tem uma que chama batuque, tudo ele foi trazendo e aí fez essa mudança, né, que deu essa expansão para a capoeira, né? A inicial, né, a primordial, ficou como capoeira Angola, dos Angolas. E como chegou aqui em Uberlândia? Olha, a capoeira, eu cheguei aqui já tinha. Então, assim, a referência em Uberlândia é o mestre Curisco, né, já falecido. Inclusive tem um espaço no Centro de Cultura de Uberlândia, na Secretaria Municipal de Cultura, que chama Espaço Mestre Curisco. Então, quando eu cheguei, eu conheci o mestre Curisco aqui. Fui aluno dele, inclusive, que era capoeira regional.
E depois, quando eu fui fazer meu doutorado na Federal de São Carlos, eu conheci a capoeira Angola e aí mudei para a capoeira Angola, em 1992 mais ou menos. Cheguei aqui em 87 como substituto, 89 como efetivo, né? Então eu tive contato com a regional aqui. Então, assim, não posso afirmar que foi o mestre Curiço que trouxe a capoeira regional aqui, mas eu sei que ele é um dos expoentes máximos da capoeira em Uberlândia. E qual que é a importância da capoeira Angola para a identidade cultural de Uberlândia? Vou pegar e emprestar uma frase da professora Petronilha, que está nas diretrizes curriculares nacionais para a implementação da Lei 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura Africana Brasileira. Ela diz lá o seguinte: estudar a história e cultura africana brasileira e também depois, né, a modificação, a história indígena, significa fortalecer na pessoa negra a consciência negra e despertar na pessoa não negra essa mesma consciência, que é a consciência para a gente construir uma sociedade antirracista. Esse é o papel que eu acho primordial da capoeira. Fazer com que haja esse, entre aspas, enegrecimento da consciência daqueles que não são negros para essa consciência negra, porque só assim a gente vai conseguir, não sei se vencer, mas ir minando, né, destruindo o racismo, né? Tanto é que você vê que o Brasil é um país que só em 2012 ele tem subcotas raciais. E pouca, mas só em 2012, no século XXI. Graças à luta histórica dos negros, com as suas várias vertentes culturais, o Brasil se conscientizou que precisava ter cotas para as escolas públicas e com subcotas para negros e indígenas. Eu acho que isso é a identidade, a consciência, não só a capoeira, né? Todas as matrizes africanas, né, as culturais, fazem isso no dia a dia. Os terreiros de religiões de matrizes africanas, os ternos de congado, as escolas de samba. Esse ano, a escola de samba, uma delas teve, não vou lembrar agora, mas teve o tema era um livro, que é Um Defeito de Cor. Então isso é educar o Brasil. Está todo mundo sambando e escutando, lendo o livro, que fala da trajetória dos negros no Brasil, etc. Então são espaços de formação, né? Então cada lugar desse é um espaço de fortalecimento de identidade, né? E a capoeira não é diferente. Eu tenho a impressão que quanto mais a gente fala, mais precisa ser falado, né? Com certeza. Quanto mais se posiciona, mais precisa ser posicionado, ainda mais a gente entender que essa consciência mesmo, ela não é despertada do nada. É a educação. E o senhor, como professor e capoeirista, sente que a capoeira, de certa forma, te ajudou nessa conscientização? Trouxe esses elementos para dentro da sala de aula? Para mim, por exemplo, eu digo o seguinte: se não fosse a capoeira, eu não tinha me transformado em doutor. Apesar de conhecer muito bem a química, ou a físico-química que eu fazia, porque o meu orientador de doutorado era um argentino, era um filósofo, né? Então ele me dizia o seguinte: Guimes, se você não trouxer a filosofia da capoeira para o seu doutorado, você não vai defender essa tese. Porque essa prática cultural sua, ela precisa estar presente em todos os seus momentos de vida. Você não pode ser uma pessoa que tem essa matriz, né, de formação, né, que me formou, matriz de filosofia de vida, e ela não está presente dentro da sua produção de científica e tecnológica sua. Ou você bota a capoeira aí, ou vai ser difícil defender a sua tese. E olha que interessante, né, porque era o meu orientador de doutorado que não fazia capoeira, mas conheceu através de mim, e ia nas rodas, observava, e ele dizia isso. Isso que você faz é filosofia de vida. Então precisa estar presente nos outros lugares. E eu aprendi muito, porque quando eu voltei da capoeira, do meu doutorado com a capoeira, eu consegui ser coordenador de curso aqui na Química. E como? Gingando. Porque eu sempre fui uma pessoa de muito embate, né? De onde eu vim, Bairro do Limão, polícia atrás da gente, aquela coisa toda, o sistema sempre querendo te exterminar, você vai ficando duro. Então eu sempre fui por enfrentamento. E a capoeira Angola, ela fala, não é bem assim. Tem que gingar, tem que dar volta ao mundo. Hoje tem, amanhã não. Então tem que
E aí, com isso, eu consegui, inclusive, ser eleito coordenador de curso, porque eu aprendi a me movimentar dentro desse espaço, que é um espaço racista. Então, eu fui aprendendo a me movimentar. E, com isso, eu pude ocupar outros lugares, por exemplo, como o Conselho Superior, né, o CONSUM, para levar a discussão das questões negras, como as cotas raciais. Então, todo esse movimento é um movimento de capoeira. E tanto é que a universidade aqui foi a primeira a conceder um título de doutor honoris causa para um mestre capoeira Angola no Brasil. O mestre João Pequeno, de Pastinha, da Bahia. Da Bahia. Depois de nós veio a Federal da Bahia, mas veio depois de nós. Se não tivesse gingado de forma suficiente para ocupar esse espaço, nós não teríamos um mestre capoeira com o título de doutor honoris causa no Brasil por uma universidade federal. Depois, como eu falei, veio a UFBA. Então é essa vertente, essa movimentação, isso que a capoeira me ensinou e que eu pude trazer para o meu trabalho, para a minha vida, inclusive para a minha produção científica. Os conhecimentos que tem lá na capoeira, o que eu possa aprender do berimbau e trazer para dentro dessa química e relações étnico-raciais, né? Também. Transformação. Exato, é a transformação. E então é assim, é essa força, né, que ela tem e que eu precisei ainda que uma pessoa argentina, não negra, de fora daquele lugar dissesse, olha, sem capoeira não tem defesa. Não há defesa que se sustente. É muito despertar mesmo dessa consciência. Pois é, porque você está lá dentro e você fala assim, não, aqui para eu ser doutor, eu tenho que seguir esse ritual. E ele dizia, você não, absolutamente. Você tem que seguir outro ritual, que é o ritual que a capoeira lhe ensina. Para você seria importante ter o reconhecimento da capoeira como prática, uma modalidade olímpica nas Olimpíadas? Para mim, particularmente, não. Mas, assim, tem muita gente, né, muitas vertentes que defendem que sim. Até porque eu acho que a capoeira Angola, pela forma como ela se desenvolve, né, desenrola no jogo, é muito difícil ver questão de pontuação. Mas hoje em dia, na capoeira contemporânea, capoeira regional, tem muitos campeonatos já bem sedimentados, com regras, né, para que ela realmente, a capoeira passe a ser um esporte olímpico. Então há um anseio, eu diria, de boa parte dos capoeiristas para que ela chegue a esse nível. E é interessante também nesse aspecto que é assim, é esse movimento, né, o movimento não para, né, era crime, virou cultura, agora essa cultura precisa andar mais, então as pessoas acham que ser esporte olímpico dá mais visibilidade ainda e mais respeito, porque ainda tem muito preconceito. Então eu acho que é um movimento legítimo, sim. Assim, eu particularmente não o defendo, né? Mas eu acho que quem defende está certo, tem que ir, porque são possibilidades, né? Você pega aquelas pessoas da periferia, são alçadas a outros espaços, né? E aí vai ser um esportista olímpico, com todas as coisas que decorrem daí. Então eu acho que são oportunidades, né? Cria outras oportunidades para as pessoas através dessa matriz. Então, tá tudo bem também. Se a gente pensar internacionalmente, o senhor tinha até citado no começo da conversa que já são mais de 100 países que existem praticantes ali também. Eu não sou especialista, já avisando nossos ouvintes aqui que eu posso estar errando, mas se eu não me engano, existem alguns lutadores de MMA que introduzem, né, alguns passos, os movimentos da luta da capoeira nas lutas que eles estão ali, nas práticas deles. Eu acho isso interessantíssimo, como que é flexível, né? Como que consegue interagir ali, não é uma coisa completamente isolada, né? Fora do contexto, e tirou do contexto tal. Não, mas culturalmente faz parte também e entra dentro de uma luta. Então, é reconhecido, né? Existe, tá ali internacionalmente, já tá sendo divulgado para o mundo. Já está presente em outros espaços, exatamente. Então, exatamente o que você falou, no MMA tem lutadores que treinam com mestres de capoeira. Por exemplo, a gente tem também aqui na UFO, a UFO concedeu o diploma para um outro mestre de capoeira, só que aí, no caso, é um mestre da capoeira. Eu não vou falar regional porque é o mestre da capoeira, como ele se define, que é o mestre Camisa do Rio de Janeiro, do Grupo Abadá, e ele treinou, né, deu treino para alguns lutadores de MMA. Então, assim,
empresta, né, alguns movimentos da capoeira para essa formação desses lutadores. Então é isso, é um caldeirão cultural imenso, né, que pulsa para todos os lados, mas tem sempre aqueles que ficam mantendo o fio da tradição, né? E eu acho que a Angola está muito próxima disso, né? Capoeira Angola. É necessário, com certeza. A questão da roda da capoeira simular a roda da vida. Eu queria saber qual que é o impacto causado pela capoeira na vida das pessoas fora da roda. É interessante essa pergunta, porque assim, eu falei da minha experiência agora há pouco, né? Com a capoeira. Então, assim, eu vou observando as pessoas que passam pela capoeira no meu grupo e onde elas estão. Então, eu tenho um contramestre, né? Que é no nosso grupo é um nível anterior ao mestre, é o Foguinho. O Foguinho é o exemplo máximo dos nossos projetos de capoeira, de identidade, de fortalecimento de identidade e de recursos para a sobrevivência na sociedade. A gente pegou o Foguinho como um bolsista, nós temos um projeto que é Bolsa Escola, né? Capoeira Escola, né? Uma bolsa que a gente dá para a família para manter a criança na escola e na capoeira, e daí com essa vertente toda que a gente está dizendo de possibilidade de transformação. Então ele é o nosso exemplo maior, porque ele chegou na capoeira como bolsista e hoje ele é professor, né? Ele entrou na UFO, né? Fez história e hoje ele é professor de várias escolas de educação infantil de capoeira, contratado por ter essa qualificação, né? Então isso é muito relevante. Tem um outro contramestre, que a gente chama de Joel Canivete, que ele dá aula nos núcleos de atendimento aos idosos, está dando aula para um grupo de idosas, fantástico, né? Também é uma pessoa que está trabalhando com a capoeira, né? E o Joel já não foi bolsista, né? Mas o Foguinho, sim. Então, assim, ela ajuda essas pessoas a se inserir também no mercado de trabalho, a fortalecer as identidades, despertar as identidades. Por exemplo, o Joel é uma pessoa branca, mas ele é um fanático pela capoeira, né? Ele é um cara que a capoeira está intrínseca nele, respira essa capoeira. Então a gente está sempre junto na luta, né? A luta antirracista. Então todas as pessoas saem dali, né? Na verdade não sai, está sempre ligado ao grupo. Essas pessoas estão sempre com essa raiz, né? Com essa força, né? Para enfrentamento da sociedade do ponto de vista racial. Negros e não negros, né? E as crianças, eu vejo que elas começam a dar respostas nas escolas, né? Por exemplo, a resposta da violência, né? Que se o professor está sendo racista, as crianças identificam isso, falam para os pais, falam para a gente, e a gente procura depois tentar dar algum tipo de resposta, né? Então, acho que isso é muito relevante, né? Esse processo, né? Ter outra perspectiva de viver a vida, sabe? De enfrentar a sociedade, de exigir os seus direitos. Eu acho que isso é o que a gente tem de mais valor com a prática da capoeira. As pessoas se sentirem pertencentes e se sentirem como cidadãos de direitos. Então, os menininhos que estão com a gente, as meninas, acabam se fortalecendo nesse sentido, né? De exigir os direitos deles, os direitos sociais. Inclusive o direito de mudar de escola se uma professora está sendo racista, como aconteceu com um dos nossos alunos. Ele estava com dificuldade e a gente tentando controlar. Então ele falou, não, tem uma professora que me persegue. Eu quero mudar de escola. Ele está muito feliz nessa nova escola. Só que, na verdade, aquela professora precisava ser reeducada, né? Mas ele conseguiu expressar isso, que estava sofrendo racismo. E não queria ficar mais naquele ambiente. Fundamentalmente, o que a gente vem fazendo, né? É colocar, através dessa matriz, toda a nossa história. Toda a história do povo negro no Brasil, de luta e de conquistas, o que nós precisamos conquistar ainda. Acho que isso aí, todo mundo que está lá, independente da cor, da raça, está aprendendo. Quais são os projetos que vocês estão envolvidos aqui em Uberlândia? Aí projetos assim, a gente tem capoeira na educação especial, que aí é uma pessoa que tem um nível a gente chama de treinel, que é antes do professor, então é treinela porque ela é mulher, chama Karine, ela desenvolve projetos na educação especial, Capoeira Angola na educação especial. É um projeto super bacana, inclusive o Sol já pôde conhecer, né, ir lá na escola Novo Horizonte.
outros projetos também, né, que são feitos em outras escolas, como por exemplo na Felisberto Carrijo, né, que o diretor lá do Noturno é do nosso grupo de capoeira, Rastafari, o Pedro Braga, nós chamamos ele de Negro na capoeira, já chegou assim com esse apelido, e ele é diretor e promove uma série de eventos com a cultura afro-brasileira e passando pela capoeira, palestras, etc. Então, capoeira nas escolas, a gente fala, né? E eu acho que a grande matriz nossa é essa capoeira, que é aquela praticada, né, no nosso ambiente, que é essa que tem esse objetivo de trazer as pessoas lá das periferias para dentro desse universo acadêmico e conquistar aquilo que ela tem direito. Esse é o nosso carro-chefe, né? E distribuindo isso para outros lugares, né? Eu acho que, assim, a gente tem esses vários braços para poder fazer. Mas eu acho que o Bolsa Capoeira é o mais importante, até porque é um dos mais importantes, porque a gente tem também os padrinhos e as madrinhas, né? As pessoas que fazem contribuições financeiras para a gente poder passar essas bolsas, além das próprias mensalidades que a gente contribui, eu também, como mestre, contribuo, né? E a gente está apostando aí que isso mudanças no microcosmo rebatem no macro depois, né? Quando essas pessoas vão chegando nesses lugares e falam, olha, eu cheguei aqui, mas eu não sou qualquer um, eu sou da Capoeira Angola, né? E qual o nome do seu grupo e onde vocês atuam? É Grupo de Capoeira Angola Malta na Goa. A gente atua na Rua Itapuã, 189, bairro oficialmente chamado de Vigilato Pereira, mas eu chamo de bairro Lagoinha, porque ali sempre foi o Lagoinha. Mas, enfim, e é no espaço do movimento, de uma entidade do movimento negro, Uberlândia Visão Aberta, Monuva, que infelizmente está meio que desativado, mas nós estamos lá numa espécie de ocupação do espaço, né, para manter aquele espaço como um espaço de referência negra, né? Eu acho que isso é fundamental. Finalizando aqui, o senhor teria mais alguma coisa para falar sobre a importância da capoeira para a sociedade, para o indivíduo? Eu acho que a importância da capoeira para a sociedade brasileira é justamente ela se apresentar essa possibilidade de transformação. Porque, veja, várias leis aí impediram, desde o século XIX, por exemplo, tinha um decreto Couto Ferraz, 1854, que os escravizados não podiam estudar. A lei da terra, em 1850, impedia o acesso à terra. Em 1890, já nessa nova república, né, a República do Golpe, criminalizou-se a capoeira e o corpo negro, na verdade, com o primeiro Código Penal. Ainda assim, a gente foi conquistando espaços sociais. Como eu falei, né, o que era crime acabou, hoje é patrimônio imaterial da humanidade. Então ela tem o papel fundamental de mostrar para a população brasileira que as matrizes culturais africanas são matrizes legítimas, que os negros nunca foram inferiores intelectualmente, como a própria ciência quis demonstrar no século XIX, que os negros têm capacidade de ocupar espaços, ainda que nós ainda estamos não sendo reconhecidos como deveria. Por exemplo, no STF não tem nenhuma mulher negra, e isso é uma escolha presidencial, uma escolha própria, mas a gente lutou para isso, e a capoeira esteve presente nessa demanda também. Então a gente está mostrando, a capoeira ajuda a gente que é capoeirista a lutar por esses outros lugares, outros espaços de ocupação que são necessários. Infelizmente, a gente não conseguiu ter uma mulher negra no STF ainda na história desse órgão que é o órgão supremo, né, em termos de tribunal. Mas nós vamos continuar lutando e a gente vai vencer. E a capoeira, ela está aí nesse espaço de luta. E se precisar, se a gente precisar ser violento, como o Estado é violento com a população negra, a capoeira vai estar à disposição. Porque ela já esteve à disposição, ela precisou lutar contra o sistema de forma violenta, tanto é que chegou a ser proibida, né? Criminalizada. A gente vai voltar a fazer, porque a gente está sobrevivendo, a gente não quer só sobreviver, nós queremos viver em equidade de condições com outras pessoas não negras, né, que são as que mais ocupam espaço de poder nesse país. E a capoeira está aí para isso,
para encantar, para agradar, para lutar e para convidar todos e todas para essa luta antirracista. Guimes, muito obrigada pela sua participação. As portas do Ciência ao Pé do Ouvido estão sempre abertas para você aqui. Volte sempre. E o nosso bate-papo vai chegando ao fim aqui, né, Riquelme? Muito obrigado, Guinness, por ter comparecido. Foi muito importante pra gente. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela o que acharam do episódio e deixa seu comentário. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Quer perguntar alguma coisa, mandar um recado ou indicação pra gente? É só enviar mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserções são por conta do jornalista Túlio Daniel, que é editor de produção do podcast. A apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, Riquelme Menezes, estudante de jornalismo, e pela Tuane Santos, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao pé do ouvido.